Peço por gentileza que você coloque a sua mão na cabeça. Repita essa breve oração comigo. Você que está em casa também pode nos acompanhar. Senhor Jesus, abre minha mente, para compreender a Tua palavra. Coloca a mão agora no seu coração. Senhor Jesus, abre o meu coração, para compreender a Tua vontade, e aprender a amar os meus irmãos, e aprender a amar a Ti. Agora coloca suas mãos assim, repete assim comigo. Senhor Jesus, liberta minhas mãos e os meus pés, para que eu possa fazer a Tua vontade, e estar sempre reconciliado contigo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja contigo. Amém. Contigo também. Eu me chamo Rafael, participo do grupo Nascidos para Amar. É a primeira vez que estou pregando aqui nesse grupo. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, tá bom? Preparei esta pregação com muito carinho. Preparei espiritualmente, preparei também intelectualmente, estudando, vendo o que a palavra de Deus fala sobre esse tema, aprendendo sobre o que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina sobre esse tema também. Foi falado o tema durante a ministração do louvor. Quem lembra? Valendo um chocolate. Agora já começaram a querer lembrar, né? Um chocolatinho vai bem. O tema é sobre reconciliação. Inclusive falamos disso agora nessa breve oração que fizemos. Reconciliação. O lema é esse que está aí na lembrancinha que as meninas fizeram para vocês. Vocês podem ler o rema para mim? Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Muito bem. E o tema é reconciliação. Gente, reconciliação está ligada a uma outra palavra que eu vou usar bastante aqui também, tá bom? Que vai ser o foco também da pregação. É um jeito diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Reconciliação para nós vai soar aqui como confissão, ok? Reconciliar-se tem tudo a ver com confissão também, tá bom? Vamos entender aqui. E outra coisa. E se a gente vai falar de confissão, é claro que a gente vai ter que tocar num assunto muito chato, mas muito importante a gente entender disso, que é um assunto chamado pecado. Não é isso que a gente vai confessar? Quando a gente confessa os nossos pecados, vamos falar de pecado também, vamos falar de reconciliação e vamos falar, através do rema, como que a gente pode se libertar, se limpar, se curar desse pecado. Ou seja, reconciliação. Como que a gente pode e precisa se reconciliar com Deus? Mas eu digo mais. Reconciliar, presta atenção nesse início de pregação, não somente com Deus, mas reconciliar consigo mesmo e reconciliar com o próximo. Porque o mandamento de Jesus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amo, né? Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Você tem que estar reconciliado consigo, certo? Para poder amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. A palavra de Deus, se não me engano, lá em primeira carta de João também vai dizer: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. A prova de que você verdadeiramente ama a Deus
é também o quanto e como você ama o próximo. Se dissermos que amamos a Deus, mas não amamos quem está do nosso lado, quem é da nossa comunidade, quem é da nossa família, estamos enganando a nós mesmos, estamos sendo mentirosos. Peço por gentileza que você pense comigo no seguinte: reconciliação. Primeiro vamos dividir essa palavra em duas: re e conciliação. Conciliação quer dizer o que, minha gente? Pergunto. Conciliação. O que é alguém estar conciliado? O que tem a ver conciliação? Tem a ver com o quê? O que vocês entendem por isso? E eu preciso escutar, quero escutar vocês. União. Que mais? Tem mais umas duas palavrinhas aí parecidas? Conciliação. O que é conciliação? União, tá certo. Por aí você já pode pegar algumas ideias a mais. O que é parecido com união? Oi? Conselho não entra, né? Conselho? Não, acredito que não. Vamos lá. Conciliação é união. Poderíamos dizer, para haver união tem que ter perdão. Palavras que rimam, né? Rimam não só por causa da sonoridade, mas por causa do significado também. Como que é o nome do nosso violeiro mesmo? Gustavo. Eu acho que está dando uma... Às vezes está dando um pouco de microfonia. Pode só baixar um pouquinho, por gentileza? Vamos usar aqui, para não nos demorar muito nessa parte inicial da pregação, uma palavra muito importante para quem é cristão, para quem é católico, para quem vai na missa nos finais de semana. Comunhão. Gente, pare e pensa um pouco. Quando nós comungamos o corpo, sangue e alma de divindade de Cristo, nós comungamos. Nós temos uma comum união entre você e o Cristo que está escondido no pão. Certo? Verdadeiramente presente no pão eucarístico. Não é um símbolo. É verdadeiramente o Cristo na Eucaristia. E aí você comunga, vai para o teu lugar, senta ou ajoelha, fica em oração. Você está em comunhão. Você está conciliado com Cristo. Entendem? Você está conciliado com Cristo ali. Numa profunda, vou falar palavras agora um pouco mais sinônimas de conciliar. Em profunda intimidade. Quem está conciliado está em comunhão, está em intimidade, está numa profunda amizade que parece que as duas pessoas são uma coisa só. Está conciliado. Tá dando certo, porque tá fluindo, sabe? Tá em harmonia, tá em paz. A gente usa essa palavra conciliar, por exemplo. Eu quero, por exemplo, agora, vou dar um exemplo meu e da minha esposa. Estamos desempregados, estamos procurando emprego, né? Até fiz o pedido ali para o Marcos, né? Quem tiver a oportunidade, estamos aceitando conversar. Por que eu vou dar esse exemplo do emprego? Porque nós estamos procurando um emprego que eu possa conciliar o meu ministério de pregação, por exemplo, com o horário do trabalho. Se alguém vem com horário de trabalho que é à noite, por enquanto eu estou rejeitando, porque eu estou pedindo para Deus: Senhor, eu quero um trabalho que eu possa continuar a participar do grupo, continuar a pregar, né? E também a minha esposa está pedindo um trabalho que ela possa conciliar o horário do trabalho dela com o momento de levar as nossas crianças, nossos filhos para a escola, para buscar na escola. Começando a abrir um pouquinho nosso horizonte de entendimento sobre conciliar, é algo que dá certo, que encaixa certinho. Tá. E o nosso tema é sobre reconciliação. Meu irmão, minha irmã, pensa uma coisa agora comigo. Quando um cristão católico, vive reconciliado, está combinando as coisas ali com Deus, está em profunda comunhão, em profunda harmonia,
com a vontade de Deus também, com o Espírito Santo, como que é a vida de um cristão assim? É triste? Não, Deus é tristeza? Não pode ser. É confusão? Claro que não, né? Deus é harmonia, é cheio de maldade, de discórdia, de divisão, quando alguém está assim em plena, está conciliado, está em comunhão íntima com o Senhor. Não pode ter briga, não pode ter desavença, pode ter sujeira? Não pode, porque o Senhor é pureza. Então o coração de alguém que está em comunhão com Deus é o coração de alguém que está na verdade, de alguém que está na pureza, de alguém que está na verdadeira alegria, de alguém que está na verdadeira paz. Paz de consciência, paz de coração. O mundo pode estar uma turbulência, a vida pode estar acontecendo um monte de coisa, talvez faltando dinheiro, como é o caso da minha esposa lá e eu, estamos agora vivendo a falta de trabalho, mas se você está em comunhão com o Senhor, você está em paz. Sejam as tribulações, as tempestades que vierem. É a música do Frei Gilson, acalma essa tempestade, né? Acalma o meu coração. É isso que acontece quando estamos em profunda intimidade com Deus. Vivemos momentos em que experimentamos 3 coisas. A paz, Jesus disse também, né? Lá em João capítulo 14, versículo 27. Eu vos dou a minha paz. Então se você está com Deus, está com Jesus, Ele dá a paz dele para você. Se você está com Jesus, se você está com Deus, Ele te dá alegria. Ele também disse lá em Neemias, Deus diz lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, quando você vê alguém alegre, essa pessoa está com força interior de vencer os desafios da vida. Mas quando a gente está triste, a gente fica fraco, né? Fica fraco, fica sem força para vencer os desafios, para resolver os problemas. Quando a gente está em Deus também, conciliado com Deus, a gente também experimenta aquilo que é a essência de toda a vida cristã: o amor. O amor. Só ama verdadeiramente quem está conciliado com Deus, está em comunhão com Deus. Aliás, posso arriscar dizer que nos dias de hoje, na sociedade em que vivemos, quem não está conciliado, quem não está em comunhão íntima com Deus, jamais consegue amar. Jamais consegue amar. A gente teve uma prova disso algum tempo atrás na pandemia, né? Muitos casais se separaram porque foram obrigados pela rotina a ficar em casa e acabaram se divorciando. Não estou dizendo que todos, né? Não estou dizendo que todos os divórcios também foram por causa disso. Mas eu estou dizendo para você que quando você convive constantemente com alguém, você é provado na sua capacidade de amar, de acolher o outro, de perdoar o outro, de ajudar o outro a crescer. Ou seja, em outras palavras, ajudar o outro a crescer é ser suporte para o outro. Suportar o outro é isso. É ser suporte para que o outro possa crescer naquela fragilidade dele. E quantos de nós não aguentamos fazer isso, não sabemos fazer isso? Quantos e quantos de nós? Todos, na verdade, passamos por isso. Alguns conseguem, aos trancos e barrancos, né? Alguns cansados, não aguento mais meu marido, não aguento mais a minha esposa, não aguento mais meu chefe, não aguento mais um colega de grupo de oração ou de comunidade. Porque é difícil, é custoso viver um com o outro. Sem amor é absolutamente impossível viver bem com as outras pessoas. Então essas 3 características de quem está conciliado com Deus. A pessoa consegue amar, porque Deus é amor, Ele dá essa graça de você amar o próximo, perdoar o próximo, ser suporte para o próximo. Ele te dá a graça de você ser alegre, independente das situações que estão acontecendo, você vai ser uma pessoa alegre e vai ser uma pessoa que tem paz de espírito. Gente, por que eu estou falando tudo isso? Estou batendo essa tecla da importância de uma pessoa ser conciliada com Deus, estar em comunhão íntima com o Senhor. Porque o tema é reconciliação, ou seja, supõe que você e eu precisamos
novamente buscar essa conciliação. De novo. E se precisamos novamente buscar essa reconciliação de novo, significa que perdemos. Ou, talvez isso aqui, cada um toma posse para aquilo que é seu. Foi isso que o Senhor revelou para o grupo para ministrar nessa pregação. Então eu gostaria que você estivesse pensando, refletindo, permitindo-se no seu coração a entender em que área da minha vida eu preciso reconciliar com o Senhor. Eu preciso voltar a ter mais intimidade com o Senhor, porque estou perdendo. Como que eu sei que estou perdendo? Eu dei 3 dicas aqui. Está perdendo a paz muito facilmente? Está perdendo a alegria muito facilmente? Está perdendo a capacidade de amar muito facilmente? Opa! Então você não está mais conciliado com o Senhor. Por mais que você até comungue, não é que a Eucaristia não vai ter menos poder no seu coração. É que nós vamos estar mais fechados e não vamos dar tantos frutos quando comungamos assim, desconectados do Senhor. É preciso que a tua vida, principalmente a tua intimidade é aquilo que ninguém vê, esteja realmente conciliada com a vontade de Deus, em sintonia, em harmonia, conectada, conciliando com aquilo que o Senhor quer. Que a tua vontade esteja conciliada com a vontade de Deus para a tua vida. Quando isso não está em concílio, não está conciliado, a gente só faz besteira. A gente não experimenta a paz, não experimenta o amor, não experimenta a alegria. Quero ir para a segunda parte dessa pregação agora, mostrando para você 7 coisas que podem estar impedindo que você busque verdadeiramente, experimente verdadeiramente essa comunhão íntima, essa reconciliação de novo com o Senhor. Veja bem aonde você deve estar falhando. E aí eu vou falar de 7, vou entrar na questão do pecado. Você sabe o que é pecado? No mundo de hoje a gente está muito confuso, né? Porque infelizmente tem muita coisa que é pecado e estão dizendo que não é. Pecado não é uma invenção da igreja, do Papa, dos bispos. Pecado é algo, é uma ação, uma palavra, uma atitude, uma escolha que leva a uma prática que vai contra a vontade de Deus. E por isso gera desarmonia, gera mal-estar, gera algo de ruim. Vai dizer a Sagrada Palavra que o pecado gera a morte. Gera sempre algo ruim. Por mais que o pecado seja prazeroso na hora, gostoso, o que ele vai gerar vai ser algo ruim. Por exemplo, vou começar aqui, eu falei que ia falar de 7, né? Já sabem quais os 7 pecados que eu vou falar? Aqueles mais comuns. Na verdade, não são comuns no sentido de conhecido, mas não de menos importante, pelo contrário, são os mais importantes, porque são conhecidos como pecados capitais, os 7 pecados capitais. Por que capital? Vocês sabiam por que é capital? Pecado capital? Nós moramos em Curitiba, capital do Paraná. Daqui saem decisões, coisas importantes. O prefeito, o governador estão aqui. Então, quando se fala pecado capital, tem essa conotação de ser o principal, os 7 principais pecados, que dali podem surgir e surgem outros, tá? Por isso, se trabalharmos contra os pecados capitais, que são também conhecidos como doenças espirituais, nós vamos nos tornando pessoas saradas, pessoas curadas, pessoas capacitadas para a grande batalha, o grande combate espiritual, que sobretudo nós da renovação carismática somos chamados a travar no nosso dia a dia. Agora, sem isso, meu irmão, minha irmã, só lembrar quando você fica doente, ferido, machucado,
né? Não consegue nem sair de casa, né? Fica deitado, fica na cama. Por quê? Porque está doente, está machucado, está ferido. Não vai fazer muita coisa, espiritualmente também. Teu corpo talvez esteja sarado, mas se espiritualmente você estiver vivenciando uma dessas doenças aqui, dessas feridas, dificilmente a sua intimidade com Deus vai fluir. Não vai. Na verdade, você vai se afastar cada vez mais do Senhor. Vamos dar um exemplo? Soberba. Ah, meu irmão, se você for soberbo, na verdade, todos os 7 nós todos passamos por eles, né? Todos nós. Mas se você se perder na soberba, se você não prestar atenção, você vai ir para o fundo do buraco. Por quê? Soberba tem a ver com orgulho. Vai dizer Santa Teresa d'Ávila, se não me engano, o orgulho é mentira, a humildade é a verdade. Quando você é orgulhoso, soberbo, você está vivendo uma mentira. Ou seja, você está vivendo com acordo com a acordo da vontade daquele que é o pai da mentira, que é o diabo, que é o demônio. Mas se você busca curar isso com a graça de Deus, essa soberba, como que você busca curar isso? Através da humildade, da simplicidade. Aí sim, você está no caminho de alguém que quer se reconciliar com o Senhor. Voltar a essa intimidade que nós falávamos no começo da pregação. Segundo pecado, quem termina aí? Avareza. Avareza é aquele apego às coisas materiais, ao dinheiro. Eu tive uma pequenina provação na hora de vir para cá com a avareza, ao apego material. O que? Quando eu fui pegar meu terço para vir, agora há pouco, uma hora atrás, eu tenho um terço lá em casa que eu gosto demais dele. E eu não achava. E comecei a ficar ansioso, eu perdi a paz. Porque eu falo, perdi a paz, perdi a alegria, perdi o amor, né? Por quê? Porque fiquei ansioso querendo o terço daquele que eu sou apegado, que eu gosto. Chegou uma hora eu falei, isso é provação, já para me tirar a paz, para me tirar a alegria, para me tirar o amor. Justamente porque eu vou pregar, pregador tem dessa, né? Sempre encara provações nesse sentido. Peguei outro terço lá, se desapega. Eu estava sendo avarento. Quando você é avarento, você perde a paz. Terceiro, inveja. Quando você começa a desejar ardentemente aquilo que é do outro, que você acha que deveria ser teu. Pode ser uma coisa, pode ser um cargo, uma função, pode ser até um dom, né? A pessoa vê lá a pessoa que está pregando, a pessoa que está tocando, está cantando e fica com inveja, né? Pecado. Pecado que te impede de reconciliar com Deus, de estar em íntima comunhão com o Senhor, de experimentar a verdadeira paz, alegria e amor. Quarto, ira. Quando estamos sempre nos irando facilmente, perdendo a paciência, falando de maneira estúpida com os outros. Quando isso começa a ser mais constante na tua vida, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Você está se deixando levar pelo pecado da ira. É claro que muita coisa deixa a gente nervoso, né? Nós somos seres humanos, temos sangue nas veias. Mas quando isso é constante, quando isso começa a ferir o próximo, você está mergulhando num pecado chamado ira. Quinto, luxúria. Antigamente eu achava que luxúria era um apego ao luxo. Não é? Se você não sabe, eu vou compartilhar contigo hoje. Luxúria é a sexualidade desordenada, que pode ser vivida dentro do matrimônio ou fora do matrimônio. Um remédio que cura a luxúria, que coloca ordem. Não é viver a sexualidade de forma nenhuma, não é isso. É colocar ordem, é curar a sexualidade. Uma sexualidade sadia, com moderação. Ok? O exagero
do prazer sexual, da vivência do prazer sexual, ele é luxúria. Todo exagero é ruim. Então, para a gente pensar, como estou vivendo essa questão, enfrentando o pecado da luxúria? Será que estou me deixando levar? Não dá nada. Não dá nada? Pensa bem, meu irmão. Sexto, gula. Esse é um dos que eu mais luto. E olha que eu não sou gordinho, né? Não sou assim esbelto também. Mas quando eu vejo, já enchi a barriga, já fico, ai Senhor, desculpa, comi demais. Fui além da conta. A gula é uma das provas de que o pecado é indiferente se a pessoa é católica ou não, se ela é ateu ou não. Lembra que eu falei que o pecado gera morte? A gula é uma das provas disso. Se um ateu encher o bucho, ele vai passar mal ou não vai? Vai. Preguiça é o sétimo. Eu falei, o nosso irmão ali também falou, na hora que estava fazendo aquela música, né, como é que é? Levanta-te, saia, sai preguiça. Preguiça de vir no grupo, preguiça de vir na missa, preguiça de fazer o que é certo. Quantos de nós estamos nesse pecado e achamos que preguiça não é um pecado assim tão grave? 7 pecados capitais, os mais perigosos, que dali surgem muitos outros. Então, meu irmão, minha irmã, se você se encontrou, se você se percebeu, se você se viu em um desses 7 pecados, presta atenção. Cuide daquilo que o Senhor tocou mais no seu coração. Se foi o pecado mais da avareza, da inveja, da ira, da luxúria, da soberba, da avareza, da preguiça, da gula, presta muito atenção nisso. Porque é isso que está impedindo você de se reconciliar com Deus, de voltar a experimentar a alegria de ser de Deus, a paz de ser do Senhor, o amor de alguém que se sente movido pelo Espírito Santo, por isso consegue amar pessoas e situações que sem o Espírito Santo você não consegue. Meu irmão, eu quero falar para você agora, para ir terminando, como se ligar, se reconciliar com o Senhor. Eu ia pedir para nós abrirmos a Bíblia, mas, não, vamos abrir sim, só que presta só atenção. O lema que eu ia pedir para falar dessa última parte para você é esse que já está aqui, você vai levar para sua casa, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso vale para cada um de nós? Vale, mas especialmente isso aqui vale, sabe para quem? Para quem que Jesus está falando isso aqui? Alguém saberia dizer? Na palavra de Deus? Para Pedro. Pedro. No discurso aqui, se você for olhar antes, aqui no versículo, aqui está dizendo 19, né? Se você for ler o versículo 17, 18, você vai entender o contexto dessa passagem. Jesus está conversando com Pedro, e ali ele fala isso. Aqui, Jesus funda a sua igreja, onde ele faz um pré-anúncio ali de que Pedro será o primeiro chefe da sua igreja quando ele voltar ao céu na ascensão. Não é a única, tem várias passagens bíblicas que comprovam para nós que Pedro foi o primeiro Papa. Hoje temos Papa Francisco. E aí a gente pode fazer essa conexão, tá? Aquilo que o Papa Francisco está ligando aqui na terra é ligado no céu. Aquilo que ele está desligando aqui na terra, ele está desligando no céu. O Papa é o vigário de Cristo, é o representante oficial de Jesus Cristo aqui na terra, para conduzir a igreja dele. Não é que o Papa tira tudo da cabeça dele, não é que a igreja, que é o corpo místico de Cristo, tem 2 cabeças, não. Claro que ele age, né, ali na pessoa de Cristo. Cristo continua conduzindo. Mas para que você ainda possa entender o poder dado ao Papa, e aí esse poder se estende aos bispos e padres, inclusive o padre que atende vocês aqui, entendam esse poder através de
do Evangelho de, pega na sua Bíblia lá, o Evangelho de João, no capítulo 20, João capítulo 20, versículo 21 até o 23. Disse-lhes outra vez, Jesus disse: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Ou seja, com o mesmo poder que Deus enviou Jesus para perdoar pecados, para anunciar a boa nova, Jesus está dizendo aqui que Ele também envia os apóstolos. Depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Olha para cá agora, por gentileza, meu irmão, minha irmã. Para você se curar de uma doença, de uma ferida, você tem que procurar o médico. Para você se livrar de um desses pecados, ou de todos esses que nós vimos aqui, você tem que procurar o padre, o sacerdote. É somente através da confissão com o sacerdote que você consegue a cura dessas doenças espirituais que falamos aqui. Somente um sacerdote. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que existe a contrição perfeita e imperfeita. A imperfeita, o que é contrição? É você se arrepender. Estou arrependido desse pecado, dessa doença aqui, da soberba. Aí você reza no teu quarto, bonitinho, né? E tal, como nossos irmãos protestantes evangélicos fazem, e pede que Deus te perdoe. É um perdão imperfeito. Como que nós sabemos disso? Porque o próprio Jesus ordenou: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhe serão perdoados. Se eu não for até o sacerdote e falar que eu fiz fofoca, que eu fiz adultério contra a minha esposa, estou dando exemplo, cara, que eu caí no pecado da luxúria, da sexualidade, ou qualquer outro pecado, o inimigo de Deus tem todo o poder para continuar te acusando. E o pior, não para desanimar você, mas para te alertar, meu irmão, ele pode levar você para o inferno. Porque quando nós morrermos, isso pode acontecer hoje, ou amanhã, ou daqui 50 anos, não sabemos. Mas quando você e eu morrermos, ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. E Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Só que nós temos a liberdade humana. E na nossa liberdade nós precisamos nos reconhecer pecadores. E procurar o único tribunal, que é o confessionário, onde você se confessa culpado e sai absolvido. O único tribunal da face da terra que acontece. Por isso, meu irmão, que caia por terra em nome de Jesus todo falso orgulho, toda vaidade, todo medo, toda falta de fé, porque eu provei aqui pela palavra de Deus para você que é necessário sim ir até o sacerdote. E quando você vai até o sacerdote, vive esse momento bonito de reconciliar-se com Deus, porque quem vive na soberba, na avareza, na inveja, na ira, nesses pecados aqui e muitos outros, é impossível ter comunhão com o Senhor. Não vai. Para ter comunhão com o Senhor, é preciso se limpar de todas essas coisas que eu falei agora há pouco. E até enquanto eu estava aqui orando com vocês, o Senhor me dava uma imagem muito simples, muito bobinha, mas muito profunda diante desse tema. O Senhor me dava a visão de uma esponja. Sabe aquela esponja de lavar louça? Que um lado é meio verdinho, meio amarelo, e o outro é meio tipo uma lixa, que até dói, né? Quando você esfrega assim, dói. Só que tem sujeiras que às vezes vai doer mesmo. Então, meu irmão,
tem coisas que, infelizmente, eu preciso te dizer. Para você limpar, vai ter que doer. Principalmente se você precisar limpar a questão da soberba. Dói ser humilhado. Porque para você vencer um dos pecados que falamos aqui, que é a soberba, dói. Você só vai ser humilde sendo humilhado. Se você não aprender a lidar com as humilhações da vida, você vai continuar sendo soberbo. Quem é humilde, verdadeiramente, nem sente que dói, porque já é humilde, né? O tanto que dói quando a gente é humilhado, eu falo isso porque muitas vezes sou humilhado. Já fui. Dói. Mas o Senhor está vendo o teu processo de cura, o teu processo de passar essa esponja e limpar seu coração, de tornar você uma pessoa mais simples, mais humilde. Porque assim como em odres velhos, sujos, não pode ter vinho novo, um coração velho, sujo, também não pode ter odre novo do Espírito Santo. Para ter um odre novo do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, é preciso ter um coração limpo, que se permita limpar por essa esponja. Aí sim, com o coração limpo, o Espírito Santo vem. A graça do sacramento da confissão vem sobre você plenamente. Porque se você se confessa sem se arrepender verdadeiramente, estar dentro do propósito de jamais pecar, de jamais voltar ao pecado, essa confissão não é válida. Que saiamos daqui, meu irmão, minha irmã, pedindo que você coloque a mão no seu coração, pedindo essa graça ao Senhor, de sairmos hoje daqui com o coração contrito, para que aqueles que perceberam que precisa buscar a confissão para se reconciliar com o Senhor e viver de novo todos os dias na sua vida a graça da verdadeira alegria, a graça da verdadeira paz, a graça de amar verdadeiramente com o espírito de amor do Senhor, busquem a reconciliação. Busquem limpar o seu coração de qualquer pecado ou mancha que estiver impedindo que a graça de Deus continue fluindo através de você. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está com muito desejo, com muita vontade de que você busque a Ele, busque reconciliar-se. Mais do que você, é o Senhor que quer reconciliar-se contigo, porque Deus é amor. E Ele não sabe fazer outra coisa a não ser te amar, a não ser colocar em ti o Espírito Santo dele, para que você viva essa paz, essa alegria e esse amor, combatendo todo tipo de sujeira e pecado que possa querer impedir a graça de Deus na tua vida. A decisão que você tomar hoje, agora, nessa oração, aquilo que você ligar agora vai ser ligado no céu, meu irmão. E Deus vai proporcionar para você o horário, o momento, o padre certo para você derramar o seu coração e restabelecer essa conciliação com o Senhor, essa comunhão plena, voltar ao estado de graça, continuar a servir, seja no grupo, na tua família, na comunidade, no teu trabalho. Inclusive muitas graças irão voltar a acontecer, muitas bênçãos voltarão a ser derramadas na tua vida, porque você procurou a confissão, procurou se reconciliar com Deus, com a fonte de todo bem, de todo milagre, de toda cura. Vem Espírito Santo, vem sobre nós nesse momento, vem selar, através dessa canção, vem selar em nosso coração esta palavra de vida eterna, Senhor. Sim, meu Deus, porque nós queremos ir para o céu e já viver aqui a antecipação do céu, no nosso grupo, na nossa igreja, na nossa família, trabalho, onde estivermos. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Age poderosamente, Senhor, em nosso coração, tirando as amarras, tirando a sujeira, Senhor, que impede do teu Espírito Santo fluir em nós.